E aí a gente tem agora a Série B, Fred, para a gente analisar, fazer o raio-x com esse fechamento dessa rodada aí, com esse empate aí do Ceará com a Ponte Preta. É isso, Lucas. A gente vai mergulhar nos números aí, mas eu acho que essa rodada, para mim, eu vou até fazer uma confissão, tá? Eu falei que eu assisti o jogo do Ceará inteiro, mas na verdade eu perdi uns 6 minutos do jogo do Ceará, tá? Mas continuei ouvindo, tá? Imaginem onde eu estava, tá? Continuei ouvindo, só não estava conseguindo olhar para a tela. Entendi. O E aí velho saiu o gelo. gol do Ceará, saiu o gol anulado, tá? Abri o Twitter e escrevi o seguinte: daqui hoje tem, né, raio-x da Série B no podcast 45 minutos e uma rodada que traz de volta para o jogo os favoritos iniciais Atlético Goianiense e Ceará, tá? Porque foi uma rodada onde a turma de cima pontuou muito pouco, né? Só o Vitória venceu dos que eram G4, tá? O Vila Nova ele entrou no G4, mas ele era um perseguidor, então tem uma pontuação muito baixa na turma de cima. Seja a turma do G4, sejam os perseguidores imediatos. Tá? Sejam os perseguidores imediatos. E isso poderia trazer uma aproximação, trouxe a aproximação do Atlético Goianiense e traria a aproximação do Ceará. Né? Só que enquanto eu escrevia, o gol foi anulado, o segundo gol foi anulado e a Ponte Preta empatou a partida. Né? Então, essa tuitada não foi para o mundo, né? Ela ficou só a deletada, ela precisou acontecer. Né? Eu precisei mudar os termos e deixar apenas o Atlético Goianiense nessa tuitada. Mas falando sério, eu acho que essa paradinha ali do bloco de cima, que trouxe o Atlético Goianiense para o jogo, por exemplo, ela é mais relevante do que o Vitória retomar a liderança do Sport. Porque essa disputa Sport e Vitória Tá ali, uma trocação, né? ela talvez fique, e como eu já até falei uma vez, eu espero que os dois times se motivem por essa disputa. Eu espero que os dois times se motivem por essa disputa. Porque se eles se motivarem por essa disputa, eles vão subir com margem de segurança, que é o que eu sempre busco. Todos os meus comentários em relação ao esporte, nos jogos que eu faço, eu sempre bato na tecla da margem de segurança. Sempre bato na tecla. Tá? E hoje, por exemplo, me incomoda muito a frase: não, que o esporte vai subir, eu tenho nem dúvida. Agora, tá abrindo mão de ser campeão. Essa frase me incomoda, assim. Porque eu ainda tenho dúvidas de que o esporte vai subir, porque a Série B, uma coisa que claramente mudou é que os times do bloco de baixo são mais competitivos. Eles podem até estar pontuando da mesma forma, mas os jogos são mais duros. Assisti hoje, né, fiquei intercalando com o jogo do Bahia, mas o jogo do Bahia acabou ficando muito fácil. Novo Horizontino e Chape, a Chape conseguiu jogar um bom futebol por 15, 20 minutos. Nesse tempo, fez 2 gols, perdeu umas 2 chances, tá? Acabou vencendo o Novo Horizontino de virada. O resultado desse no primeiro turno não acontecia nem que saculejasse o estádio assim para tentar embaralhar as peças. Tá? A própria Ponte Preta contra o Ceará foi um time aguerrido, um time que lutou, que fez com suas limitações. O Ituano, que o Sport enfrenta sexta-feira, bateu fácil o Criciúma. Então, assim, você vai precisar jogar futebol. Para mim, nesse momento, né, a matemática é muito clara para algumas coisas. O que define muito é jogar futebol. Ao que, por exemplo, o Vitória tem uma forma de jogar futebol muito consistente dentro de casa, não é uma grande exibição, mas é muito objetivo. É um time que está fechadíssimo com a torcida, criou aquele clima de cada jogo ser meio que já o jogo do acesso. O Sport é um time que me preocupa muito pelas oscilações. A forma com que joga fora de casa beira o inacreditável. A gente bate nisso e vai passar por mais hoje.
Tá? Beiro inacreditável, então isso me deixa dúvidas, porque eu sempre acho que quem joga assim fora de casa vive com a corda no pescoço o tempo todo em casa. E isso nunca vai ser cômodo. Você está sempre obrigado a vencer, porque você não tem perspectiva de vencer um Botafogo de São Paulo, de vencer até um ABC fora de casa. Você não tem perspectiva. Até quando vence, o Sport joga muito mal. Quando venceu Londrina, quando venceu Sampaio. Talvez a exceção foi aquela vitória do Vila, que o Sport fez uma atuação ok. Não, mas uma atuação competitiva. Então é isso, Lucas. Eu acho que a pré-apresentação é essa. 24ª rodada, que iguala, tirando os times que jogam na quarta-feira e tem jogos a menos, essa rodada ela iguala. Agora não tem mais diferença em casa e fora para ninguém. Então a gente tem um retrato bem real dessa Série B. Tá? Então, Pedro, tá entregue a primeira. Olha aí para quem tem toque. Para quem tem toque, esses joguinhos estão maltratando. Mas já é um alento ver esses 12-12. 26ª rodada. 26ª rodada, tá todo mundo feliz. Tá mais organizado agora o negócio aí. Tá todo mundo na mesma linha. O FMI ficou inútil, né? Basicamente agora. Exatamente, nesse momento. Mas aí, ó, você vê, por exemplo, depois daquela leve melhorada, o Sport já está ali, ó, 11º, possivelmente, no olhômetro ali, como visitante, né? É muito ruim. É impressionante. É muito. E além dos pontos, além dos pontos, é que você falou, É. Fred, além da falta de vitórias e tal, a postura é muito ruim, o futebol é muito ruim. Eu não vi o jogo sexta. Também não vi. Até agradeço. E me disseram Mas isso, ainda bem, amigo. os relatos são assim, que foi mais um daqueles jogos terríveis, assim, que o Sport praticamente não entra em campo. Parece um time minúsculo ali, jogando contra o Barcelona, jogando contra o Manchester City, que é engolido, com 9 minutos leva 2 gols, né? Aconteceu demais nessa Série B. Não 2, mas Londrina fez gol no começo, Criciúma fez gol no começo. Isso. Vai empilhando aí. Quando eu peguei, eu poderia até ter assistido um pedaço, sabe, Lucas? Eu peguei o celular para ver, para ligar, para assistir um pouquinho. Antes de ligar o aplicativo da transmissão, eu disse, deixa eu ver quanto é que tá. Fui no Flash Score 2-0. Eu disse, peraí, meu Deus do céu, volta. Vou ver o quê? Largando com 0-2. Tá? E aí, quando você vê o Vitória, por exemplo, tem uma. Não é nem tão. Quando a gente vê a distribuição de pontos, nem é tão diferente, né, Léo? Mas só em ser mais equilibrado, o Vitória é o segundo melhor mandante e o terceiro melhor visitante. Pedro, né? Cadê Léo, pô? Desculpa, Léo, Pedro, desculpa. É bem mais equilibrado, de fato. É mais equilibrado. E isso traz assim. Porque eu acho que isso é um grande. Não sei se vocês concordam comigo. Porque eu acho que isso é um grande diferencial do Vitória nessa disputa ponto a ponto com o Sport. Porque todo jogo do Vitória ele me parece mais vivo, mais próximo de uma vitória, de um triunfo, do que o próprio Sport. O Sport é muito claro o jogo. Talvez o Sport seja até mais favorito em casa, mas hoje eu já nem acho tanto. Porque o Vitória está muito forte dentro de casa, muito forte. Certo? Então, o Vitória faz a parte dele dentro de casa e me parece muito mais preparado para fazer também fora. Fala, Thiago Minhoca. Eu acho, eu concordo. Eu acho que tem um diferencialzinho que acaba se dando um grande diferencial para esse Vitória, né? O desempenho do Vitória fora de casa tem coisas boas demais. Por exemplo, ele bate o Vitória, ele bate o Sport na ilha, ele bate o Ceará no PV, o jogo foi no PV. Então ele ganha alguns jogos onde o Sport muitas vezes não consegue. Por exemplo, o Sport foi jogar contra o Guarani, o Sport foi jogar contra o Criciúma. O Ceará, por exemplo, ganhou do Criciúma fora de casa. Empatou com o Guarani. Isso. O Sport, ele não consegue muitas vezes pegar um jogo desse tamanho que, tipo assim, não, esse jogo aqui vai ser difícil. E o Sport, às vezes, não consegue um resultado contra um adversário duro, jogando fora de casa, muitas vezes. Então, eu acho que isso que falta ao Sport. E aí, claro, esses tropeços que acontecem com times mais fracos, o Vitória, às vezes, também passa, né? Perdeu o ponto, por exemplo, jogou muito mal. Acho que foi a pior partida do Vitória, aquela derrota por Londrina, né? Mas eu acho que essa é a grande diferença.
O Vitória, muitas vezes, quando ele vai se preparar para um jogo desse de, pô, aqui é um jogo complicado. Vou enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Vou enfrentar o Ceará. Joga tudo bem que não tinha torcida e tudo mais, mas é saber como jogar a partida. O Sport, às vezes, eu sinto é uma maneira blasé de jogar. Uma maneira como se nada fosse acontecer. Quando começa o jogo, já está tomando um gol. Ou quando tá lá o jogo da Chapecoense, parecia que estava tudo resolvido, não precisava se preocupar e está tomando gol do empate no final do jogo. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que devido a uma certa... aquela coisa, né, do time que é mais limitado, sempre que tá, sabe, aquela coisa do medo de tomar o gol no final, tá sempre atento, o Sport eu acho que é o contrário. É um time tão qualificado, a gente olhando, né, em termos de time titular, que a gente fala, e às vezes relaxa, acha que não, ninguém vai me agredir, ninguém vai ser capaz de fazer um gol no começo da partida ou no final da partida. Então, acho que essa é a grande diferença, que é uma pequena diferença em termos de pontuação nos jogos fora, mas que faz total diferença hoje para o Vitória estar liderando o campeonato. Eu acho. E perspectiva também, né? Porque você vê, se fosse o que causa um incômodo nisso em relação ao esporte é porque depois dessa gira Tombense e Guarani, ficou meio claro que vai ser assim até o fim, né? Eu escrevi isso após o jogo da Tombense. Ficou muito claro que não vai mudar absolutamente nada. Que é o padrão do esporte. O jogo da Tombense foi o padrão do esporte. O esporte queria ter jogado da mesma forma contra o Guarani. Só que levou um gol no começo. Quando o esporte não leva um gol no começo, o esporte faz o joguinho ali que fez contra a Tombense. Isso não vai mudar. E isso é um incômodo considerável, porque porra, faltam quantos jogos? 14, né? 14, 7 jogos fora. Não vai ter uma mudança significativa? Não vai. Talvez, se nas últimas 5 rodadas tiver uma urgência absoluta por um resultado, tá? Seja para lutar pela classificação, seja para lutar pelo título. Se é assim, ó, velho, vai pegar o Ceará, por exemplo, que é um dos jogos da reta final, né? Vai pegar o Ceará, lá no Castelão, o Ceará na Marola. Tem que ganhar, porque se não ganhar não sobe. Aí talvez o esporte vá para um comportamento diferente. Mas o próximo jogo é contra o Botafogo. Vai ser a mesma coisa. Não vai ter mudança nenhuma contra o Botafogo. Vai entrar para segurar o jogo, para tocar de lado, para se arrastar em campo, para ver se cria uma chance, se alguém acerta um chute fora da área, se sofre o pênalti, se acerta o escanteio. Que é dessa forma que o esporte joga. Tá? E é isso. E valoriza pouco, e luta pouco. O Vitória é muito mais combativo nos jogos, né? Apesar de ter um teto mais baixo e uma vulnerabilidade maior, por exemplo. A derrota para o Londrina diz um pouco também sobre o Vitória, né? Ninguém perde do Londrina também com aquela facilidade que o Vitória perdeu. Mas é isso, é Série B, né? São times que sequer dominam a Série B. Tá? Veja só, o Novo Horizontino hoje estava, por um momento, ultrapassando o Sport a 2 pontos do Vitória. O Novo Horizontino é um time que jogou a 2 em São Paulo esse ano. É um time que a gente já passou aqui pelo elenco, por jogadores de destaque, jogadores de um nível que ninguém queria como reforço. Qualquer desses jogadores anunciado como reforço aqui seria crítica, assim, das maiores. Tá? Então, assim, tem que entender o quão nivelado por baixo o Sport, o Ceará e o Atlético Goianiense deixaram essa Série B ir, porque esses 3 tinham um ponto de partida acima, porque o Vitória não tinha esse ponto de partida. O Vitória começa a Série B na lama, né? sem ter jogado, parado, horrível no campeonato baiano. Assim, um time inqualificável ali que conseguiu, né? O Léo Condé conseguiu dar uma reviravolta, tá? Que conseguiu resgatar. Porque o desenho inicial dos 3 principais favoritos, esse desenho nunca veio para a tona. Tá? O Ceará nunca foi um favorito, nunca jogou como favorito. O Atlético Goianiense agora começa a querer mostrar, né, com o Jair Ventura, que é bom treinador, o futebol mais próximo favorito. E o Sport teve recortes de um grande favorito, entrecortados com recorte de um time apenas no bolo de cima. Um Mirassol, um Juventude. Né? Então é isso.
Eu acho que essa disputa Sport e Vitória ela tende até a se consolidar. Acho que sim. Acho que se eu fosse fazer uma aposta, eu acho que sim. Eu acho que esses dois times sobem, acho. Mas eu não garanto nenhum dos dois, não, tá? E sobretudo o Sport, por conta dessa diferença maior no dentro e fora. Porque, por exemplo, é porque não aconteceu isso ainda. O jogo que o Sport perde na ilha foi para o confronto direto contra o Vitória ali. Né? Jogou muito mal, muito desfalcado e houve um pano geral. E na partida seguinte ganhou do Sampaio fora. E na partida seguinte foi lá fora e ganhou do Sampaio. Passou o pano ali por cima. Mas vamos lá. Sexta-feira perde do Ituano. A sensação de que a coisa saiu do É controle isso. vai se dar imediatamente. Agora, ganhou do Ituano, aí volta esse papinho. Não, é claro que vai subir. Aí vai perder fora do Botafogo e volta para a O pressão. mais perto que chegou foi o empate com o Mirassol, né? Que foi É, mais o empate com o Mirassol foi mais foi assustador mais assim, assustador do que a do que derrota a para o Vitória. derrota para o Vitória. Foi muito mais. A derrota para o Vitória todo mundo tratou como um jogo que aquilo ali poderia. Até porque já vinha do empate com o Mirassol, né? Isso. Então todo mundo tratou como um jogo que, porra, aconteceria mais cedo ou mais tarde. Chegaria um time aqui que aproveitaria as chances, né? Que o Sport faria uma partida ruim, aconteceria. E vinha Mas de é uma, isso. e vinha de uma atuação fora, acho que se eu não me engano, foi a do Atlético Goianiense. É. Antes ali do Mirassol, não sei, mas enfim, foi uma muito ruim fora de casa. Um cenário parecido com o hoje, assim. Isso. Vem. E eu acho que essas atuações fora de casa podem impactar no dentro de casa. Eu Na acho, eu forma sempre acho, Lucas. Eu sempre acho. Eu como o time sempre vai acho. se entregar. Então, assim, é perigoso esse desempenho Embora, fora. assim, eu concordo com essa fala que Fred fala o seguinte, os dois são favoritos a subir, Vitória e Sport, e ele não quer garantir que os dois já subiram, certo? Eu concordo porque eu também não sou o cara do São João de Andrade Neto que já crava as coisas com ainda faltando muito jogo. Mas eu acho que os dois, eu até cheguei a falar, Fred falou e perguntou isso aqui na semana passada. Qual o grande diferencial de Vitória e Sport? O fator mando de campo, a sinergia torcida e time dentro de campo, ainda é um fator importante. Porque isso que o Fred acabou de mencionar, dessa coisa do perder onde não deve perder e tudo mais, todas essas equipes que estão perseguindo, elas passam por isso que o Fred mencionou. Que é, por exemplo, o Sport vence o Ituano. Aí, beleza, não, já subiu, tá garantido, não tem como ficar de fora e tal. Todas essas equipes, Vila Nova, Criciúma, Juventude, Guarani, teve um determinado momento das rodadas assim recentes que eles venceram, tipo, agora vai. Aí o que acontece na rodada seguinte? Perde e tipo, não, agora já era, não tem como subir. Porque eu não tenho dúvida que o Guarani, quando perder para o Juventude em casa, a torcida do Guarani deve falar, pô, não vai dar, velho. A gente tá perdendo pro Juventude dentro de casa, pô. Não é para perder esse confronto. A mesma coisa aconteceu com o Criciúma, que tá 4 jogos sem ganhar, e certamente a torcida do Criciúma agora deve estar mais negativa. A do Vila Nova, que também estava 5 jogos sem ganhar, aí agora vence, volta pro G4. Então essa coisa de estar sentindo a cada rodada um sentimento diferente, de mais confiança e perder a confiança na rodada seguinte, Vitória e Sport, na média, eles conseguem sempre estar dando aquela coisa do um passo para frente, 2 passos para frente, um passo para trás. Os outros estão dando um passo para frente, um passo para trás. Então, nessa coisa, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Agora, claro, Vitória e Sport, basta que alguma coisa saia um pouco do trilho, como é o caso, o Sport já vem de 2 jogos sem ganhar. Basta que não vença o Ituano, o desespero já vai estar tomado de conta. A mesma coisa com o Vitória. Se o Vitória tivesse tomado o empate do Ceará e tivesse também tropeçado nesse jogo agora do final de semana, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a torcida do Vitória também está desesperada. Até porque eu lembro que antes do jogo do Ceará, a torcida do Vitória estava indignada com o Condé, porque não, vai de novo fazer essa formação com 3 zagueiros, porque se for, já tem que mandar embora. Então todo mundo também se sente pressionado quanto a isso. E eu acho que a cada rodada que vai passando, as duas equipes que ainda conseguem manter isso são Vitória e Sport. Agora, claro, essa próxima rodada para o Sport é aquela rodada onde há o perigo da pressão maior. É o perigo que eu acho que eu tinha falado naquele jogo contra o Ceará. Lembra, Fred? Que eu falei, se não ganhar do Ceará, a pressão pode vir. Ganhou do Ceará, mas nas rodadas seguintes voltou a ter os problemas. Tanto que chegou até a sair do G4 naquela época. É isso. Tá? Para mim é muito claro esse caminho. É cada um tem seus problemas, tem as limitações do seu treinador, né? Para mim, o que Anderson fez
pré-jogo em Campinas é muito grave, por exemplo. Eu não sei como os jogadores vão reagir. É porque eu acho que realmente ele tem o grupo na mão. Até acho que tem. As informações são de que tem, e acho que tem. Mas por que Fábio e Alan Ruiz saíram do time? Qual a razão? Tá? Ah, você tirou Alan Ruiz para Jorginho recuperar o ritmo logo de uma vez. Esse jogo logo, né? Fez do jogo do Guarani o jogo do desgaste? Eu acho que o Fábio assim, tá numa escala 80 mil vezes maior do que a tirada de Alan Ruiz para a entrada de Jorginho. Mas porque hoje quem entrega mais é Alan Ruiz em relação ao Jorginho. Tudo bem, eu discordo também. Mas é porque eu acho que assim, a de Fábio é um absurdo, assim, injustificável, inexplicável. Não, ele não vai conseguir achar nada para justificar, tirar Fábio e colocar Fabinho naquele jogo. Nada, não existe. É inacreditável. E a lateral esquerda, eu acho que ele tem uma postura, ele adotou uma postura que eu não sei se é dele, se é aquela coisa, ficou daquela vaia que ele levou naquele dia, porque a galera queria o menino, ele Gabriel. chamou Gabriel, né? Gerou aquela confusão. Turma aqui, como é o nome? Juan Xavier, né? E a partir dali, quando tem uma brecha que não tem jogador profissional, ele bota o da base. Porque assim, o que ele fez de colocar Vitor Gabriel foi assim. Não vou chamar de sabotagem porque eu tenho a plena convicção que ele não quer perder o jogo. Mas você tinha várias outras opções, né? 3 zagueiros, Juba na esquerda, você tinha 300 coisas a fazer. E não colocar o menino que não tem capacidade hoje de jogar nesse nível. Tá? Mas assim, ele já fez isso com os meias, já fez isso, ele não é a primeira vez. Então, assim, da parte de esporte, da parte de esporte e Vitória, eu acho isso. Tá? Eu acho que são equipes que tendem a seguir ali, disputando a primeira e segunda posição, mas com cuidados pelo caminho, tá? Com cuidados pelo caminho, porque não tem futebol de sobra. O que eles têm a mais, eles usam para conseguir estarem aí. Eu já parei de dizer aquele negócio. O Sport deveria ter hoje 6, 4. Não tem. É isso aí, meu. Tem o que o Sport joga para isso. Porque já são 12 jogos fora de casa, meu. Tá bom de achar que é. Não vai mudar. Assim, isso não foi nem contra o Guarani. Eu cheguei a essa conclusão no empate contra a Tombense, achando bom o empate. Achando bom. Porque eu disse assim, meu irmão, sabe de uma coisa? É isso. Então, toda vez que arrumar um pontinho, tá bom. Não tem aquele cálculo aí. O Sport tem quantos pontos hoje? 45, né? A turma está fazendo o cálculo de mais 20, né? Pronto. Tem uma falha em casa, né? 7 jogos, vamos dizer, perde um, ganha 6 e os outros pontos arruma pelo meio do caminho. Pronto. Eu já estou nessa. Arruma os pontinhos pelo caminho, empata ali com a ABC, empata com, sei lá, quem mais pode pegar fora. Pronto. Me parece que vai ser esse o desenho mesmo e está de bom tamanho. O que não pode, o que você vai ter que ter é força dentro de casa, até porque você agora tem mais banco de reserva, né? Diego Souza deve jogar sexta-feira, pelo menos está no banco de reserva. Jorginho e Alan Ruiz, os laterais vão voltar. Você tem um mínimo aí de sustentação para você achar, porque eu acho que a gente até pode depois, Pedro, terminar essa análise de Esporte e Vitória com aquela sequência de 6 jogos onde a gente vê a tabela. Isso. Porque, para mim, o ponto determinante, eu já falo isso em alguns programas, da tabela do esporte, é que o esporte, os jogos em casa são os jogos contra os times de baixo. Né? Salvo Criciúma e Atlético Goianiense, que pode vir mais forte, dependendo de como virar, né? Já começa a ser um jogo com um desenho mais duro nesse momento. Os outros são 5 jogos contra times de baixo. E isso é, para mim, significa que vai pegar os fortes fora. Ok. Mas o Sport fora é um time que empata com o Tombense. 0-0. Então, empatar com o Tombense, empatar com o Botafogo, empatar com o Mirassol, dá no mesmo. Tá? Dá no mesmo. Inclusive os blocos fecharam essa rodada. A gente já tinha até programado de passar por eles realmente. Falando aí sobre Vitória Sport, duas coisas. Primeiro, assim, concordo com tudo que vocês falaram aí. E eu acho que esses 2 pontinhos a mais do Vitória
fazem uma diferença importante assim, nesse momento de tabela, porque o Vitória abriu 6 pontos em relação ao Criciúma e com 3 vitórias a mais. Ou seja, o Abriu Vitória 7. tem... Oi? 3 rodadas, né? Na prática, abriu 7, né? É. Exato. É como E se abrindo tivesse... 7 são 3 rodadas, né? São Perfeito. 3 rodadas. E nesse momento, eu acho que é uma diferença importante, além de tudo que vocês falaram aí do contexto da torcida que abraçou e tal. Esse momento que o Vitória vive assim, de confiança por parte da torcida. O acesso que o Sport não vive, né? O Sport é aquele time que a torcida já esperava que estivesse ali no G4 e queria um pouco mais, né? O Sport esperava um pouco mais do time, a torcida do Vitória não esperava nada, e isso traz um contexto mais positivo em relação a sinergia entre torcida e time para o Vitória do que para o Sport. Concordo que esses times, acredito também que eles vão ficar brigando aí na parte de cima. Não vejo nenhum dos dois saindo de G4, mas também não dá para cravar. Queria começar aqui no dashboard justamente por campanhas semelhantes. Acho até que já está aqui. 45 pontos ou mais em 24 jogos. E todo mundo subiu. A gente não tem nenhum caso de equipe que tinha mais do que 45 pontos, ou 45 pontos mesmo, e deixou de subir. E só o Inclusive, a grande Avaí seria maioria. descartável, né? A coisa de 62 ali, né? Exato. E a grande maioria como campeão, né? Tem quase 60% de campeões. Então, esse quadro aqui indica que esses dois clubes, Vitória e Sport, estão num caminho positivo para subir, mas não dá para cravar, porque a gente tem aqui, eu vou puxar aqui já aquele quadro de média por posição, a gente tem um grande número de equipes que pontua acima da média, né? A ameaça em 2023, ela parece ser maior que nos outros anos, porque você tem ali Criciúma, Juventude e Guarani com 40 pontos. Então, qualquer vacilo que os times que hoje estão no G4 possam vir a dar, tem uma série de candidatos ali, times que podem ocupar uma dessas vagas, né? E nos campeonatos anteriores, a ameaça ela não era tão grande. Claro que se você pegar ali o quinto colocar, a pontuação histórica dos quintos colocados, você tem equipes ali com 40 pontos. Hoje o Criciúma tem 41. Não é nem a maior pontuação da história. Em 2012 a gente tinha um quinto colocado com 43. O 2012 é aquele ano atípico. Mas tirando 2012, a gente não vê nenhum outro com 41, né? Então já é uma ameaça por si só, e mais do que isso. O Sexto e sétimo sétimo com colocado com 40 40, a pontos. gente nunca viu. O sétimo com Sétimo 40 com nunca 40 a gente viu. nunca viu. Nunca viu nem com Em 39, 2012, Pedro. Nunca viu nem com 39. exato. Então a ameaça é muito grande, né? Porque falar, a gente podia ter um cenário aqui de um quinto colocado com 41 pontos, esse quinto colocado ele podia diminuir o ritmo de pontuação e não ser uma ameaça. Mas à medida que você tem 3 e ainda tem o Atlético Goianiense ali com 37, que é uma equipe que a gente pintava como E favorita acertão, né? e que agora já vence 3 jogos seguidos. Então pode ser também mais uma ameaça para esse grupo. Então certamente vai ter alguém que não vai deixar a chance passar. Eu lembro que na Série B do ano passado a gente falava que a gente tinha aquele cenário na G4 muito consolidado, mas eu lembro que a gente comentava que o G4 ele dava brechas em determinados momentos para que alguém viesse buscar. Só que ninguém conseguia buscar, ninguém conseguia ameaçar o G4. É como se O os times Sport eles não chegou a flertar aproveitassem. ali, né? No reta final É, daquele jogo com o Vasco, e o é, Ituano conseguiu o último tiro, né? exato. Mas ao longo do campeonato, a impressão que a gente tinha é que, por mais que os times do G4 dessem brecha, a turma de baixo não conseguia aproveitar essas brechas, né? E isso não vai acontecer em 2023. A sensação que tem é que se alguém der brecha, alguém vai aproveitar. Ô Tem vários Pedro, candidatos aí eu nem lembro se para. você estava aqui no último, mas eu e Minhoca a gente chegou, não sei se como, acho que tu não estava, Pedro. Estava Cássio só, além de Minhoca. Eu acho que eu não estava, não. Que a gente chegou assim, em conclusão que a grande diferença
de 2012 para esse ano é que 2012 tem uma hora que ficam ali aqueles 5 times que foram para 71 se isolam e vão, né? Ali os 3 ali, que na verdade ficam 3 times por 2 vagas na pontuação alucinante. E esse ano o desenho que se tem é de que a gente vai chegar nas últimas rodadas, o 7º, o 8º, fazendo conta para subir. Um pouco de Série C. A gente vai ter ali as últimas rodadas da Série B com aquela carinha de rodada de Série C que o cara tá brigando, o cara tá em 9º e tá pensando em G4. Tá? Talvez a gente não chegue nos 71, acho que não vai chegar, né? Mas ainda está muito próximo disso. Mas para mim, desenho é esse. O desenho que não vai mudar é você ter 3, 4 perseguidores fora do G4 em condição de disputar o acesso até muito perto do fim. Porque você vê até agora, de todo mundo que a gente já considerou, a gente largou o Botafogo, que tem um jogo a menos. A gente largou o Botafogo, que é um dos times com um jogo a menos. Eu estou começando a largar o Mirassol. Mirassol eu já larguei nessa rodada. O Mirassol, né? Eu larguei nessa rodada. O Mirassol também acho que começa a largar. E o Ceará, você vai começar a largar. Tá bom. Só que o Atlético Goianiense, que a gente tinha largado, voltou. Então, eu vejo muito dessa forma, assim. Bota ali rapidinho, Pedro, só para a gente ver a ordem aqui de 2020, 2023. Aquele que clicando lá no ano mesmo. 23. Não, lá mesmo que aparece do ladinho. Já foi. Não precisava, não. Pronto, já foi aí. Eu sei, a gente já tinha clicado, ele demorou um pouco. Vamos lá, aí. Pronto. Vamos lá, é isso, né? O Botafogo foi, tá? O Botafogo foi. O Mirassol, para mim, tô com vocês aí. Acho que essa rodada foi para sentenciar. E você vai ficar aí de 4 times brigando. Vamos ver até onde o Atlético Goianiense consegue esboçar sua recuperação. Tá? Ou se o Ceará vai, enfim, jogar lá na frente. Mas eu vou fazer o que eu prometi. Ceará agora eu só faço conta se jogar futebol primeiro. Sem jogar futebol, não faço mais conta pro Ceará, não. Tem que jogar futebol porque a gente tá perdendo tempo, assim. Já tá ficando quase folclórica. Eles podem entrar na briga, mas assim, hoje não dá pra gente ficar... Botafogo, Ceará, Mirassol são clubes que hoje estão para largar mesmo, mas como o Atlético voltou, pode ser que voltem. O CRB pode passar o Ceará. CRB, exatamente. O CRB é um dos que tem um jogo a menos. Pode passar o Ceará e está jogando melhor que o Ceará. E está jogando melhor que o Ceará com o Daniel Paulista. Eu fiz aqui um cálculo que a gente vai ter que adaptar isso aí para o nosso sistema, viu, Pedro? Que eu sempre gosto de fazer, que é tipo assim, quantos pontos evoluiu a pontuação da posição restando X rodadas. No caso, eu gosto desse seu cálculo. Eu gosto. Pois é. Nesse caso, a média, certo? Do quarto colocado é de 22 pontos até o final do campeonato, certo? Ou seja, se for bater na média, dá 64 pontos para o quarto colocado. Certo? 64 pontos. E aí, só a título de curiosidade, 7 vezes esteve acima. Já teve 25, 24, 23. O tal 2012, que foi aquela loucura, foi 28 pontos que cresceu até o final do campeonato. Teve um ano que foi exatamente nessa média de 22, que foi em 2009, mas outras 9 vezes foi abaixo de 22 pontos. Teve um decréscimo dessa pontuação. Então, nesse caso... esse gráfico de Pedro que mostra o que já aconteceu esse ano dá uma sustentação, Minhoca, porque o ritmo que você projeta é o ritmo que já vem. Que a gente fez no programa passado, lembra, Minhoca? Que a gente foi contando quando os pontos dele, né? A gente já vem fazendo isso, que é mais ou menos 1,5 ponto, né? Que é o que a gente tem falado, né? Se eu não me engano, essa foi a quinta rodada, foi quinta rodada, né, do retorno, né? Quinta. Se eu não me... Aí o Pedro, né, tem, acho que é 3-0-3-1. Não, é 0-3-0-3-1, né? Vou tentar entender aqui, mas entendi. Não, porque assim, da 19ª para a 20ª, não ficou inalterado
o quarto colocado não somou ponto, depois somou 3, depois 0, depois mais 3 e agora 1 ponto. Foi 7 pontos em 5 rodadas. Né? Dá menos do que 1,5, né? Dá menos que 1,5. Mas, em todo caso, está próximo, né? Também, né? Tá, porque ele teria que ser 10 pontos, né? Foi 7. É 50% de aproveitamento, basicamente, né? 50% de aproveitamento. Por isso que eu falei de 1,5, né? 50% de aproveitamento. Que aí você projeta, faltando 14 jogos, dá 14 vezes 3... Dá 42. 42, 21. Ficaria até abaixo da média de 22 que Minhoca traçou, né? Então, é por aí. 63, né? Que aí, enfim. Que aí eu acho que o desenho vai ser esse. E esse super disputa desse ano vai dar em quê? Que vai ter vai chegar na última rodada, um com 62, um com 61, com 60, outro com 61. A tendência, porque esses que estão ali, Guarani, Juventude, Criciúma, Vila Nova, Novo Horizontino, que trocam aquelas posições ali, tá? Esses não dão muita deixa de que perderão força completamente, não. Falham. Tá? Falham. Uhum. Nessa rodada, sim. A derrota do Sport, eu que sou torcedor do Sport, tipo, eu não vi o jogo do Sport na sexta, né? Aí eu fui para casa e pensei, agora, meu amigo, no sábado e no domingo eu vou concentrar para tirar ponto do povo, né? E aí foi Juventude com Sampaio, foi Novo no Horizontino. Horizontino hoje. Hoje foi assim, para que a turma não viesse, né? Para que a turma não viesse. Porque o Sport, por exemplo, ganha ainda a margem mínima de um desastre em casa, né? Sem sair do G4. Agora sim, o Atlético Goianiense, para mim, a próxima rodada é para comprar o ticket para disputar, para entrar na festa. Total. Entrar na Ele festa. tá na porta, né? Ele tá na porta. Eu sou empate. Aí. De bloco, a análise dos blocos de 6 jogos do Atlético Goianiense vai ser legal. Fazer. Já pode colocar aí, né? Ele sumiu do mapa e agora chegou na porta, bateu sim. E aí? Posso entrar de novo? Só antes de passar, falar um pouco desse gráfico aqui, né? E disso que o Minhoca está falando da pontuação do quarto colocado. Você vê que houve um momento do campeonato que a linha amarela que toca na linha verde, e isso quer dizer que naquele momento a gente tinha o melhor quarto colocado da história. Era o recorde. Tava batendo Era o recorde. E a gente vê que nas últimas rodadas houve um certo deslocamento, né? A linha vermelha ela começou a se aproximar mais daquela linha cinza pontilhada que é a média e não mais a máxima histórica. Isso indica que o quarto colocado perdeu um pouco de força em relação à média, mas a gente não vê esse cenário se a gente pegar ali quinto, sexto, sétimo, né? Exatamente. Então, talvez a gente possa até estar falando de uma possibilidade de diminuição da pontuação de corte lá no final do campeonato, mas não necessariamente de uma briga menor. Pelo contrário, a gente pode ter uma briga maior com uma pontuação menor, né? É o que eu aposto hoje. Uma pontuação menor, assim, acima da média histórica, mas sem ir para uma distorção. Sem ir para uma distorção histórica também. Tem um detalhe também, Fred. Aí eu estou falando mais da impressão, que eu acho que eu já fiz esse levantamento em outros anos. Na Série B é comum acontecer de ter a última rodada já praticamente tudo definido. E aí, queira ou não, é uma rodada que quando você vai fazer a projeção da pontuação de 63 foi necessário, 62, já estava resolvido, entendeu? Então, o time do G4 talvez não necessariamente, diferentemente desse ano. Se ficar nesse bolo até o final, a gente é capaz de ver ali uma reta final, gente com 62, 63, e tendo, preciso de um empate aqui para garantir os 64 ou os 65 pontos, para garantir essa pontuação de acesso, né? Então, eu acho que vai ter definição mesmo até as rodadas finais esse ano. Beleza, vamos passar para os blocos então, né? Isso. Então, a gente está na 24ª rodada, e 24ª rodada a gente tem a finalização dos blocos, com exceção, claro, daquelas equipes que tem jogos a menos. Tá o Ceará nesse momento aí. Já está. Enquanto o Léo comentava, eu estava dando uma olhada aqui nos blocos do Ceará, e já que está aqui, a gente pode até começar logo por ele, né? É só para mostrar que tá distante, né? O distante... É isso. A gente está com a meta de 11 aqui por bloco.
E o Ceará fechou esse bloco 4 com 6 pontos. O Ceará não teve, assim... A gente fala sempre, né, que esses times que estão mais distantes, assim, do G4, para que eles possam sonhar, eles precisam de duas coisas. Primeiro, eles precisam de uma arrancada, uma sequência de bons resultados. E segundo, torcer para que você tenha uma pontuação mais baixa, né? Que os times da parte de cima comecem a pontuar menos. Porque se a gente tem uma pontuação de corte muito alta, com 67, sei lá, 68, fica praticamente impossível que esses times consigam acompanhar, né? Porque eles já perderam muito tempo do campeonato. E o Ceará não tem uma coisa nem outra. O Ceará não tem a sequência, o Ceará não tem perspectiva de pontuação reduzindo lá em cima, pelo menos não de forma assim drástica. Eu comentei, né, que para mim o Ceará tinha... Eu tinha largado o Ceará na derrota para o Vitória. Para mim, aquele jogo era um jogo muito crucial para o Ceará. Porque você vencer um time que está ali, um dos favoritos hoje, fora de casa, daria um outro ânimo. Seria para esse jogo da Ponte Preta mais motivado. E não aconteceu para mim. Para mim, aquela foi a última cartada mais real, assim, do Ceará. Claro, poderia ganhar da Ponte Preta hoje. Teve uma hora até que o Fred comentou que, assim como a gente colocou o Atlético Goianiense na briga, a gente também poderia colocar o Ceará na briga, vencendo a Ponte Preta, mas eu acho que ainda faltava você ter a arrancada do Ceará, mesmo se ele vencesse a Ponte Preta hoje, não dava para falar em arrancada ainda. O Ceará ainda tinha que mostrar mais para dizer que entrou na briga. Ele teria que vencer a Ponte Preta para ter a vitória contra a Tombense para a gente dizer, opa, aí sim. Começa a ter uma arrancada, porque ia ter 2 jogos em casa, que é o que o Atlético Goianiense nesse momento está conseguindo, né? 3 vitórias seguidas. É isso. Então, assim, eu não acho impossível o Ceará subir. Pode acontecer, tem exemplos. Depois a gente pode até passar aqui nos exemplos. É o Avaí. É o Avaí, mas a gente fez aquilo. Para ele ser o Avaí, ele tinha que fazer 15-17, né? Não, 15-18, né? Já foi 2 perdidos. O Avaí, quando chegou nessa 24ª rodada, ele tinha 33, tinha um ponto a menos do que o Ceará de hoje. Ele fez 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nessa sequência final. Nesses 14 jogos finais, ele perdeu apenas um jogo, empatou outros 3 e ganhou 10. Eu não acho que o Ceará hoje, assim, pode até jogar bem, pode até ter uma boa sequência, mas nesse nível que o Avaí teve, eu acho irreal demais acontecer. Só foi uma derrota mesmo. Não é 23, não, é o Avaí de 2016. 16, isso. Que olha aí a arrancada do Avaí. Já estava voando. A derrota ali foi só para o Atlético Goianiense, né? E é só basicamente verde e 3 cinzas ali. Então é isso. Essa é a campanha que o Ceará tem que fazer. De uma arrancada, né? E já estava em curso, é isso que eu falo, já estava em curso. Já estava subindo, né? Não é nem o foguete aí, né? Nem a 24º Isso aí é Messi chegou no Inter de Miami. Aliás, vou esperar o filme, viu? Porque é a cara de Hollywood contar essa história do Messi. Messi chegou no Inter de Miami. O 24º jogo do Avaí é a primeira vitória de uma série de 6. Sendo que ele já vinha de 3 jogos sem perder, né? Tinha vencido 2, tinha empatado com o Ceará, fora de casa, que, enfim, não é um resultado ruim. Já vinha de 7 pontos, pô. Já vinha muito bem, isso que o Pedro falou. Ele vinha de uma vitória fora de casa, uma vitória em casa e um empate com o Ceará fora, que é muito bom. Aí depois disso ele ganha 6 jogos. Enquanto o Ceará está perdendo ponto para Ituano e Ponte Preta dentro do Castelão. Eu acho que seria muito, muito fora da curva assim, o Ceará conseguir essa recuperação. Ainda mais no campeonato que muita gente pontua bem. Mas até voltando aqui para os blocos do Ceará, que acabou indo para o Avaí também. Bora ver Dragão aí. Atlético. Só rapidinho, só passar aqui no Ceará de novo, só para a gente ver aqui o bloco 5. Se ele poderia ter uma arrancada, ele vai pegar o Tombense fora. Aí tem esses 2 jogos aí em casa com o Criciúma e Londrina, sim. Pedro, a questão toda é claro que a gente vai olhar, é uma tabela possível, assim como era possível ganhar da Ponte, ganhar do Ituano,
entendeu? É isso. O recorde bom do Exatamente. Ceará já estava em curso. Como Esse disse jogo- Fred, a gente só vai voltar de novo a meio que falar do Ceará quando o Ceará mostrar alguma coisa de ganha da Tombense, ganha do Criciúma, ganha do Londrina, beleza, a gente volta de novo a falar. Mas sem isso não tem como, né? É só Exato. basicamente... Até porque o Tombense nesse momento, acho que é um jogo até mais perigoso do que esse jogo da Ponte. O Tombense nesse momento é um time bem mais a ter cuidado. Só porque já foi para o Atlético, mas, por exemplo, dos blocos de 6 jogos, o pior do Ceará foi esse, viu? Ou seja, ao invés de falar em reação, 6 volta ali. pontos. Só pra... 6 pontos. O pior tinha sido o bloco 1 com 7. Tinha sido o pior momento. E o Ceará teve um bloco bom, né? Só fez um bloco digno que foi o segundo. E era um bloco que, assim, era um bloco enganoso, porque aí tinha mais resultado do que desempenho aí. Foi aquelas vitórias fora de casa. Ganhou da Chape no desespero, ganhou da Tombense, a Tombense era bloco 1, né? Mas teve vitórias importantes, né? O Criciúma, o Atlético Goianiense. Não, o Atlético Goianiense foi bloco 3, né? Não, é bloco 2. Bloco 2. Aí, vê só, a gente tá falando de um time que precisa reagir e acabou de fazer a sua pior sequência do campeonato. Tá didático, né? Isso é da reação agora, né? Lógico. Né? Guto não ganhou o jogo fora, desde que não vence em casa, já é o desespero, né? Quando empatou com o Ituano, não perdeu em casa, mas o time não pode mais usar a palavra não perder em casa, é vencer em casa e tentar vencer fora, né? E não consegue. Tem um superchat que resume bem, que chegou aí agora, né? A gente tá indo para as contas mais complexas, mas a conta básica tá chatinha demais também, né? Que é vencer 10 de 14. Pô. Bota aí na tela. Cauã reinou aí. O clone de Cauã Raimundo. Raimundo não. Alan, que tá... É Pedro. Pedro, foi pros boxes. Dormiu. Deixou aí, a gente vai até amanhã. Exatamente. Mas, ó, ele falou aqui, a turma fala de bons resultados, mas para chegar em 64, pontuação mínima, que eu vejo para subir, precisa ganhar 10 jogos de 14. Sendo mais objetivo, Pode fazer um 9-3-1 também, né? Que aí também daria certo, mas é isso. É difícil também, né? Fui eu que coloquei no ar, viu? Pela primeira vez que coloquei no superchat. Aliás, então quer dizer que a gente tá à deriva mesmo. Eu acho que estamos. Pode nem ter sido eu, assim, mas eu dei o disparo, apertei o clique. É tipo execução, né? Tem 10 soldados que atiram, né? E para ninguém saber quem. O clique eu dei aqui. Foi. O exemplo foi ótimo, né? Bora pro Atlético para ver lá. Vamos lá. Esse Atlético de Jair, como é que ele precisa de 3 vitórias, é um recado bem dado, demais, né? Já é 9 vitórias, né? 9 vitórias. É isso, você vê que a gente colocou essa meta de 11 apostando em uma pontuação alta, né? Normalmente, essa meta é de 10 processos. E se a gente estivesse falando de 10, o Atlético Goianiense teria 3 blocos em que ele atingiu a meta, só que ele teve um bloco muito ruim, que foi o bloco 2, onde ele só fez 3 pontos. Perdeu 3-0 pro Ceará em casa. Os 6 jogos ele tomou 3-0, né? E esse bloco 2 ainda cobra o preço do Atlético Goianiense. Agora o Atlético Goianiense, ele tem esse momento de arrancada, que foi o que a gente falou que é o necessário para essas equipes que estão muito abaixo na tabela. A única ressalva que eu faço é que os 3 jogos foram contra times que não estão na parte de cima, né? Tombense, Chapecoense e Londrina. Os 5 primeiros, Pedro, os 5 primeiros eram da parte de baixo, né? Sampaio, CRB também, equipes que estavam ali na parte de baixo da tabela. Agora vai começar a ter os confrontos contra Vitória, o Avaí agora diferente, Juventude, né, o Botafogo. E aí, só um ponto para complementar o que você estava dizendo, dessa questão dos blocos, né? Que se a gente colocasse 10, se a gente pegar aqueles 4 pontos de sobra que tem no primeiro bloco e passa para o bloco 2, é como se ele estivesse devendo 3. Porque se a gente olha até o final do bloco 6 para a equipe do Atlético Goianiense, terminando com 60, eu acho que os caras hoje assinavam na hora. 60 pontos, claro, se obriga a vencer os 2 jogos finais, que é contra Mirassol e Guarani, né, que são os 2 jogos finais ali do Atlético Goianiense. Mas hoje,
o torcedor do Atlético Goianiense assinaria fácil esses 60 pontos na 36ª rodada, que curiosamente é contra o Sport na Ilha do Retiro. E assim, eu acho que esse bloco 5 vai ser o bloco em que a gente vai poder confirmar ou não que o Atlético Goianiense vai pra briga, assim, sabe? Jogos duríssimos em casa. Jogos duríssimos em casa. São jogos duros. Jogos Tem o duros. Vitória Fora também. em casa, Jogos né? duros. Fora Vitória, também, esse bloco é pesado. Juventude e Criciúma. Que é onde ele E foi mal, fora né, de- Pedro? E você falou, É, o bloco exato, 2 dele, é. que é onde ele mais sofreu. Ele revive Exato. o bloco do terror dele. Exato. Embora ele tenha vencido o Vitória fora de casa, né? Que foi um Mas momento em ficou no que bloco anterior. caiu no bloco anterior. E assim, foi talvez o grande momento do Atlético Goianiense no campeonato. Foi o momento que você falou, pô, o Atlético Goianiense é aquele favorito mesmo. Tinha derrapado ali em jogos fora de casa, né? Mas havia vencido 2 em casa e vencia o Vitória fora de casa com um jogo difícil. Só que tem um detalhe desse Atlético Goianiense que eu tenho observado, só rapidinho, Pedro. O Atlético Goianiense, em vários jogos dessa Série B, ele sofreu muito com a questão da defesa. E não à toa, não foi apenas 1 ou 2 jogos que ele perdia por 2-0 e foi buscar um empate. O que é que tem acontecido nos 2 últimos jogos que aconteceu que não vinha acontecendo? O Atlético Goianiense tomou gol de muita gente, muita gente. Só olha aí, ó, 3 do Ceará, 3 do Criciúma, 3 do Sampaio lá na estreia do campeonato, 2 do Vitória. Então, era uma defesa muito vazada. Com a chegada do Jair Ventura, até demorou para essa defesa se comportar melhor. E já são 2 jogos sem tomar gol. Porque você tendo o Gustavo Coutinho, você tendo ali Luiz Fernando, né, que é um atacante que até perdeu a titularidade, mas o Ayrton, que está jogando muito bem, eu acho que o Atlético Goianiense ele pode estar naquele momento de confiança. Eu acho que as 2 últimas partidas, a antepenúltima e a penúltima, foram partidas ali muito na base do o importante era vencer, mas essa última vitória sobre o Londrina, que é claro, uma equipe mais frágil, já mostra um pouco de confiança. Esse jogo contra o Vitória é um jogo, se o Vitória repetir o desempenho contra o Londrina, o Atlético Goianiense tem tudo para vencer o jogo. Agora, se o Vitória conseguir apresentar o jogo que fez contra o Ceará, o jogo que fez contra o Sport, aí vai ser jogo duro para o Atlético Goianiense, mas esse momento agora, com o Jair Ventura, que sabe arrumar a defesa, com um ataque que eu considero bom, eu acho que eles fizeram boas aquisições nessa segunda janela, trouxe Dodô, trouxe jogadores, teve outros jogadores aí que eu achei bem interessante. Então eu acho que tem tudo para eles conseguirem essa recuperação, mas é o bloco mais duro para eles. Se eles forem bem aí, basicamente eu digo que eles são favoritos para esse acesso. Aí só eu tinha falado dos jogos em casa, né? Mas citando aí os jogos como visitante do Atlético Goianiense no bloco 5, para quem está só escutando, Avaí, Botafogo de Ribeirão e Ceará. É de fato um bloco bem chato, assim. Claro que os jogos como visitante não são contra equipes assim da parte de cima, né? Mas não deixa de ser chato. Mais chatos, né? Vai estar chato. O Botafogo é uma boa possibilidade de vencer fora. O Ceará vai depender da motivação do Ceará. Mas o Luciano lembrou aqui, ó, trouxe Baralhas de novo, volante, bom jogador. O Luiz Felipe, zagueiro do Santos. O Atlético Goianiense fez as cartadas que tinha que dar, né? E, enfim, por enquanto parece que tá no páreo, tá no páreo. Agora, realmente, assim, eu não tinha visto, não, tá? A sequência dele agora é definidora. Definidora. Para você ter ideia, eu acho que a sequência é tão pesada que se ele conseguir passar dela, ainda sem encostar, só mantendo o desenho atual, já é ok. 50%, vai. 50%, 9 pontos. 9 pontos. 9 pontos, para mim, ele já sobrevive, sabe? Para tentar, aí numa tabela melhor, a aproximação do sprint final. Porque é uma tabela perigosa para ele. Perigosa. Se a gente pensar que vamos lá. Se a gente pensar naquela conta que a gente fez anterior, do quarto, do quinto, ficando ali num 1,5 ponto por rodada, né? E ele fizer os 9, ele mantém a distância atual. Tá? E aí é ver se tiraria depois. A distância atual hoje é uma distância de 5 pontos, é chata. Mas, enfim, não está longe de estar
fora da disputa. Né? Se chegar na 30ª rodada 5 pontos, tem 8 jogos para ir para confusão. Daria. Não, eu acho que se ele passar bem desse bloco 5, a análise esportiva vai até pesar mais do que a matemática, né? Significa que ele atuou de forma que conseguiu vencer equipes complicadas, né? E aí ele, esportivamente falando, ele vai para um bloco 6 mais forte, né? Do que iria deixando até de lado a matemática. Arthur Mas enfim, eu Leal. acho que... Ô Pedro, Arthur Leal fez um pedido aqui. Ele fez assim: bota a besteirinha da sequência do Criciúma, que já vem de 4 jogos sem vencer, né? Vamos ver o que tem pela frente aí. A gente já sabe que tem Atlético Goianiense e Sport nessa sequência imediata. Vamos ver o que é que. E Vila Nova, né? Que ele pega o Vila agora. Vila, Ceará, Sport, Mirassol, Atlético de Juventude. Meu amigo. Só 2 em casa. O Mirassol é teoricamente o fácil. 4 fora, viu, meu amigo? Meu amigo. E os 4 É fora bomba. são Ceará, ainda vivo, Sport, Atlético Goianiense e Juventude. E os em casa, Vila Nova e Mirassol. É bronca. E fora que, Ele foi assim, ok, tá? Ele e foi ao ok nesse terminar, o recorte. primeiro do bloco 6 é o Vitória. É o Vitória, Ele foi bem nesse recorte, tá? Mas jogou mais em Ele foi casa, né? bem. Só que foi invertido. Perfeito. Só que foi invertido. É chato, viu? Chatinho. Não tinha visto esse bloco do Criciúma. Eu também não tinha visto, não. Obrigado, Arthur Leal, aí, por jogar luz nessa brincadeirinha aí. E o Chegou a hora da Criciúma já verdade. vem... Total, Criciúma. E o Criciúma ele já vem de um bloco 4 fraco, né? 7 pontos é meta assim, de permanência, não é meta de acesso. Um bloco em que ele perdeu 3 jogos ali, né? Para Novo Horizontino, Avaí e Ituano, tomando 3-0 Ituano. E as vitórias foram contra o Londrina e Ponte Preta. Então foi um bloco bem decepcionante assim do Criciúma. É um time que vem... O Criciúma acho que seria até legal puxar aqui esse gráfico de linhas. E você vê que ele teve um momento em que ele estava assim, com uma vantagem importante em relação à linha verde. E agora já vai se aproximando, né? Então é um momento de queda do Criciúma. Não é uma queda acentuada, mas é uma queda que já liga começou a um sinal de aparecer alerta mais ainda mais. derrotas, né? Derrotas de E maneira ainda mais com a frequente. sequência dessa. Tabela muito dura do Criciúma. Tabela muito dura. Prova de fogo gigantesca. Se mantiver por ali, a prova de fogo é gigantesca. Vamos puxar a Vitória Esporte? Vamos. Puxa só mais uma antes, só para dar uma olhadinha no Novo Horizontino. Acho que vamos puxar logo os outros dois, Fred. Né? Puxa o Novo Horizontino e Vila Nova, né? Que são os dois que estão de puxa logo, esse bloco 2 foi uma cavalice. Foi um absurdo. Caga todo aquela jogo, sequência. É o que todo mundo sonha aí. Ó, se o Vitória e Sport conseguir sair no bloco 5, acabou, subiram. Cavalice absurda, velho. Não, a sequência dessa aí, se for o Ceará, por exemplo, revive. Volta claro, de novo. Tá não, isso aí CRB meteu uma dessa. CRB tá no isso aí. O cara do ABC, ele acorda, pô. Opa. Cavalice. É boa, tá? É ok. É ok. Os jogos fora são muito chatos. CRB é muito chato. Avaí é chato. E Guarani é chato. Os jogos em casa são bons. Ituano e ABC. E tem o Ceará ali. A cada rodada mais na frente, o Ceará vai sendo uma incógnita maior, né? O Ituano, ele eu acho que ele não perdeu ainda nesse retorno, se eu não me engano. Ele tá tirando muito ponto de quem tá. Não, eu falei isso aqui ontem. Todo dia tu mandou um recado desse negócio. Não, mas é porque assim, até agora ele não perdeu. Uma hora vai perder. Ele já. Exatamente. Mas assim, o que eu tô dizendo é que o Ituano ele tá atrapalhando os planos de muita gente até agora que tava, né? O Ceará tava já contando com os 3 pontos. 3-0 em cima do Criciúma agora nessa rodada. Já ficou um recado muito grande aí pro esporte.
Então, Tá pro ligado que próprio Novo Horizontino... se Minhoca falasse, o Ituano não ganhou de ninguém ainda no turno, a gente ia dizer... Era "Vixe, muito pior. Maria, Era muito chegou pior. A a turma hora." gostou desse. A turma gostou dessa estatística. É foda. O cara se assusta com qualquer merda também, né? O time vai oscilando desse jeito. Não, basta trazer uma curiosidade que já deu ruim. Mas não é horroroso, não. Eu não acho o Ituano horroroso, não. Eu já falei isso outras vezes. Das draguinhas que eu já vi jogar nessa Série B, eu não achei o Ituano horroroso, não. É porque é muito sem alma, né? Sem mando de campo. Fica uma coisa meio... Não tem. Não dá não. Pegou a vaga do Oeste ali, que era... exato. Tá ali, Não transição. Então o Novo Horizontino aí tem um caminho bom de se firmar, tá? É. Tem um caminho bom. Agora precisa ter atenção aí nesses próximos 3 jogos. O bloco Aí 6 dele eu atenção. considero melhor. O bloco 6 é Sampaio fora, Tombense em casa, Botafogo talvez já largado, Ponte Preta em casa. É bem bom. Tem um bloco 6 bom. Se E conseguir os se dois manter no últimos... G4, no final do bloco 5, boa chance. É isso. E os 2 últimos ali, né, do bloco extra, são Londrina fora de casa, talvez já rebaixado. É muito bom, viu, o Novo Horizontino. E aí Criciúma, um jogo decisivo, né, na última rodada. Porque ele já saiu pegando Vila Nova, Juventude, Sport, Mirassol e Chape. E Chape, é um ponto ruim aí da culpa. Ele já saiu pegando 4 do bloco de cima, né? Eu acho que o desafio assim do Novo Horizontino é fazer com que aquela sequência de 7 jogos não tenha sido assim um oásis de uma campanha mais ou menos. É porque aconteceu no bloco 3 ali, Pedro. Ele ficou 4 jogos sem ganhar, mas depois emendou 3 vitórias seguidas, entendeu? Esse é o momento agora de tentarem voltar a ter uma sequência de novo, né? Eles conseguiram aí 30 pontos. Foram até jogos difíceis, né? Contra Criciúma e Vila. Foi, exatamente. É isso. O Novo Horizontino, a gente até falou aqui, que é um time muito regular em casa e fora, mas deixa escapar também pontos que, como o de hoje, né? Essa virada para a Chape dentro de casa. Tentou buscar depois, meteu bola na trave. Teve a última bola na trave do Novo Horizontino. Eu vi gol, pô. Eu vi gol. Porra, eu não sei até agora como é que não entrou. Assim, porra, curva de gol total. Parou até para ir pro VAR, mas... Bora pro Vila aí, só para ver o que é que o... Era isso que eu ia dizer. Vamos pro Vila, né? Já que a gente está passando aqui os candidatos, vamos passar pelo Vila, que fazia blocos consistentes até o bloco 3, né? Com 10 pontos e tal. Bloco 4 perdeu um pouco de força. Que bloco 5 bom esse. Vamos lá. Não acho tão fora. Bom não, viu? Tão bom não. Da metade pro final ali tá excelente, pô. Ponte em casa. Criciúma fora, CRB em casa, Ituano fora, Ponte em casa, Sampaio fora e Chapecoense em casa. Não, é claro que a gente sabe assim, a Chape acabou de vencer fora o Novo Horizontino. Não, aí se a gente for para as exceções, aí não conta. Lógico, claro. Mas o que eu tô dizendo assim, o Ituano, mesmo tirando ponto de todo mundo, como eu tava dizendo... É um bom jogo fora. Entendeu? É um bom jogo fora. Não é que tá pegando... o Vila Nova não tá pegando o Sport na ilha, não tá pegando é uma boa tabela. Juventude em Caxias, entendeu? Eu acho que é um bloco 5 bom pro Vila Nova. É uma boa tabela, sim. Mas eu desacredito no Vitória. No Vitória não, no Vila Nova. No Vila Nova eu dou uma desacreditada grande, assim. Mas... Porque ele também, assim como o Novo Horizontino, já pegou 4 do bloco da frente, né? Pegou Novo Horizontino, Sport, Juventude e Mirassol. Que tá saindo aí desse bloco. E ainda pegou o Avaí, que nesse momento é um clube mais durinho de ser vencido. Esse bloco 5 eu acho que é difícil. É bom. Agora sim, porque tem umas coisas traiçoeiras nesse bloco 5. CRB, o Sampaio é meio traiçoeiro. O CRB é meio traiçoeiro. Tem umas pedrinhas que parecem ser mais simples do que na verdade são. Agora o Juventude, o Vila Nova, ele teve um momento ruim ali da 17ª rodada em diante. Ficou 5 jogos sem vencer. E naquele momento a gente falou, pô, o Vila Nova parece que acabou o encanto, né? Era o líder até então e teve uma sequência muito ruim. Mas ele conseguiu se recuperar em jogos não tão fáceis assim, né? Juventude fora, ele venceu. Mirassol em casa. Jogou mal esse jogo. Eu assisti esse jogo. Venceu, né? Venceu. Não, mas exatamente. Conseguiu o resultado para trazer de novo o fôlego, né? Porque 25 jogos sem ganhar.
É isso. Pô, Série B é complicada de analisar por isso, cara. Porque a gente vai olhando. Aqui parece fácil, aqui parece tranquilo, aqui é difícil. Quando vai ver, o time tá bem além do que a gente imaginava. Seja para mais ou para menos. Bora ver o nosso aí. O Juventude. Cara, o Juventude, o que entrega ponto dentro de casa é impressionante. Mas como visitante, Não, tá consegue muito bem. compensar. Empatou com o Sampaio, perdeu para o Vila Nova, empatou com o ABC, perdeu para Tombense em casa. É muito ponto deixado escapar assim, dentro de casa, sabe? De todos os times que a gente analisou até agora, quem teve o bloco 4 mais forte, né? 13 pontos no bloco 4. É. E teve uma derrota em casa, justamente pro Vila Nova. Ele vai pegar o Mirassol, que tá mal pra caramba o Mirassol, né? Tá dando ponto pra todo mundo o Mirassol nesse momento. Uhum. Aí vai a Chape em casa. Esse jogo é o jogo-chave, esse inclusive, assim. Porque o Mirassol, Mioca, a gente tá desacreditando dele, mas ele não largou, Mirassol, ele não largou. Nesse ele vai pro jogo assim da vida. Claro, vai. Claro que vai. Ele vai para tentar voltar de novo para a disputa. Bloquinho médio. Esse jogo é muito determinante pro bloco. Não é ruim, não é um bloco ruim, não. Não é ruim, não. Uhum. Até porque, por exemplo, se o Criciúma realmente for ferido nos 5 jogos anteriores, que Criciúma chegará lá, né? Mas também não é um bloco bom, não. É um bloco médio. Acho um bloco médio. Uhum. O do Vila Nova mesmo eu achei melhor. E o bloco 6 também é médio. Porque tem o Sport ali em casa, né? E a gente sabe que o Sport como visitante não é aquele time assim que assusta como assusta em casa. Aí tem a Vitória fora, que é um jogo duro. Aí você tem Londrina, ABC. Bora pro Sport. Vamos só fechar com o Guarani aqui, que é outro que tá na briga ali. E fez vem de 2 blocos aí positivos, né? E aí tem Sampaio, Ponte, Chapecoense, Tombense, CRB e Novo Horizontino no bloco 5. É um bom bloco também. Aliás, foi onde ele foi mal. Ponte é clássico, né? Ponte é clássico, né? Empatezinho, né? É bem clássico o empate Ponte e Guarani. Ponte é clássico. Pra mim sempre é empate esse jogo. Aquilo pequenininho ali, deixa eu aumentar aqui, é Chape, né? Chape. Bom bloco, viu? Bom bloco. Bom bloco. Com as coisinhas traiçoeiras pelo caminho. Sampaio fora é traiçoeiro, CRB fora é chato, né? Um clássicozinho com a Ponte, o Novo Horizontino, que é o time de São Paulo. Mas é um bom bloco. E pronto, agora eu acho esse melhor do que o do Avaí. Bom, desculpa, melhor do que o do Vila, melhor do que o do Juventude. Em relação a Sport e Vitória, eu acho que, claro que vale a análise do bloco também, mas a gente já pode caçar, no caso do Sport, onde ele encontraria os 20 pontos, né? Independente de ser no bloco 5, 6 ou no bloco extra. E o bloco do Sport foi bom, o bloco 4. Eu acho um bom bloco. Mas teve a derrapada aí do final nos 2 jogos fora de casa. E aí vai para um bloco 5, com Ituano, Botafogo de Ribeirão, Criciúma, ABC, Londrina e Avaí. Eu acho um bom bloco. Bom bloco, pô. O problema é o próprio Sport, né? Que quando joga fora de casa dá para perder um e empatar 2 fora, né? Exatamente. Mas assim, olhando o bloco, é um bom bloco. É um bom bloco. Você tem o jogo mais duro, o jogo do Criciúma em casa. Mas é em casa. O jogo mais duro. Né? Mas é em casa. E para mim também, assim, veja só. São momentos muito determinantes. O jogo do Ituano, para mim, é um momento muito determinante. Porque, assim, vem de 2 jogos sem vencer. Ganhou o Ituano, é aquilo que eu falo, acalma tudo de novo, fica tudo muito tranquilo, e aí você vai
podendo até jogar de forma mais tranquila nas outras partidas, tá? Então, vencendo o Ituano na sexta-feira, aí tende a ser um bloco muito bom, porque você coloca tudo no lugar, tá? Porque o bloco seguinte do Sport é um bloco mais duro, tá? Não chega a ser duríssimo, mas é um bloco mais duro. Tá claro que a gente vai ter a dúvida de que Atlético Goianiense vai ser esse, que Ceará vai ser esse, que Mirassol vai ser esse. Esses 3 últimos jogos do bloco 6 do Sport, que hoje seriam ainda jogos duros, eles podem mudar totalmente de perfil. Podem mudar totalmente de perfil esses jogos. E no caso do Ceará e do Mirassol, mudar para melhor. Né? Mudar para melhor. Fred, dá para fazer 18 pontos até a Chape, tu acha? Sendo bem racional mesmo, assim. Até imaginando quantos pontos até a exemplo, Chape? 18. São 9 jogos. Com a Chape, com a vitória da Chape. Até a Chape. É uma boa meta, inclusive. É uma boa meta. Eu acho uma meta palpável. Uma meta palpável. Né? Seriam, agora 18 seria é ganhar todas em casa e ganhar um ganhar fora, uma né? fora. Mas aí você troca. Né? Aí você troca alguma coisa, né? Isso, você se pode completa até um em casa, tentar vencer 2 fora, né? Por exemplo. Eu acho que 6 jogos em 9. Já manda mensagem aí para Anderson, até a Chape. Tenta fazer esse 18 aí. E nesse cenário aí, o acesso está muito bem encaminhado. Mas, por exemplo, 16 é algo bem possível, por exemplo. Não fazer os 18, mas fazer os 16 é bem possível. Porque aí você, tipo, bota a derrota em casa, né? Você faz 12 em casa e uma vitória e um empate fora. É bem possível. Porque assim, o Sport vai ter chance fora. Chance real fora. Né? Contra Botafogo, contra ABC. Jogos em que tese não é para perder. E aí, Avaí e Juventude, você ainda pode alguma coisa, né? Porque, por exemplo, ABC Sport, o Sport é favorito. É isso que eu quero dizer. Mesmo lá dentro. Pode jogar mal, horroroso, perder. Mas é um jogo. O Sport é favorito em 6 jogos. O Sport é favorito. Que são os 5 em casa. E o jogo do ABC. E talvez seja favorito contra o Botafogo. Talvez. Talvez. Aí, Juventude e Avaí, o Sport não é favorito. O Sport contra o Avaí não dá para chamar de favorito. Não. O Sport fora de casa não dá, não. Contra o Botafogo, eu já tenho minhas dúvidas. Mas também, é como o Rafael acabou de lembrar aqui, né? Vamos ver esse Sport agora sem Juba, como é que Anderson vai encontrar esse novo time. É o novo time agora que vai se desenhar, né? Se é Peglo, se é Alan Ruiz. Me incomoda Anderson não deixar para começar a fazer depois, sabe? Por exemplo, eu falei isso abertamente. Eu acho que Juba deveria ter sido lateral esquerdo dos 2 últimos jogos do Sport. Eu acho que ele era o melhor jogador para jogar na lateral esquerda. Contra Tombense e contra Guarani. Você tem um bom... Juba, hoje, é um bom lateral esquerdo para a Série B. Na verdade, é muito bom lateral esquerdo para a Série B. Mesmo com a deficiência defensiva dele para a Série B é quase inexistente. Pendurado, ele só ia jogar o primeiro jogo, isso, Fred. Ele só jogar contra o Tombense, jogar contra o Guarani, não. Mas tem problema não, jogar contra o Tombense e o Sport teria sido mais ofensivo. A Peglo entrou nesse jogo? O Lucas também não viu, né? Entrou? Ah, não, nesse eu não sei. Achei que o Tombense entrou. Entrou. Alguém viu? Tu viu, Minhoca, agora no Sport? Vi. Peglo jogou? Eu nem vi. Jogou. Entrou. Direitinho ou negação? Pedro Alves teve uma hora que ele foi bater uma falta lá, Juba. Ele falou, sai, Juba, deixa que eu bato. E bateu mal pra caramba. Por isso que Anderson não botou, pô. Mas o jogo no primeiro tempo já tinha meio que decidido. Outro. O jogo de Vitor Gabriel foi uma coisa deplorável, assim. Nossa, foda. Vitória? Eu até vi, mas vi no mudo, assim, tomando a cerveja com os amigos, alguns Vitórias que estavam acompanhando ali para ver se o Vitória conseguir manter a ponta. Uma secada. Bora tem que respeitar Denis Tricolor, viu? Denis Tri aí, tem que respeitar.
Tem razão nenhuma. Esse aí Fica aí dando tapa. é Rambo. Esse é Rambo. Esse aí Rambo sem país, Rambo sem arma. Dá tapa de mão esse aí. Não tem uma arma para tirar. Fica dando tapa de mão aberta aí na turma. De mão aberta. Morto na pedra. Eita, meu Deus do céu. Ó, Vitória aí, ó. Atlético, Mirassol, CRB, Avaí, Ituano e Tombense. Bom. Bom, o mais pesado eu considero esse momento agora o Atlético Goianiense, né? É o agora. É o agora. O Vitória, a gente comentava no bloco 4, né? Que era um bloco bem interessante. Antes do bloco de fato acontecer. Mas quando a gente fez essa análise no fim do bloco 3, a gente falava que o bloco 4 do Vitória era bem interessante. E o Vitória conseguiu ir bem, né? Foram 13 pontos. Claro que tem a ferida do Londrina, mas no geral, assim, 13 pontos foi uma boa pontuação para o bloco 4. E aí vai para esse bloco 5 agora, que também é um bloco ok. Né? Não tem, assim, jogos tão complicados, mas é uma tabela equilibrada. O bloco 6 do Vitória, se o campeonato lá no bloco 6 for o de hoje, porque o bloco 6 a gente deve ter que começar a dizer isso, né? O bloco 6 ele já é um bloco onde os desenhos podem mudar. Se o bloco 6 fosse hoje, era um bloco duro para o Vitória. Um bloco duríssimo. Guarani, Juventude e Vila em casa. Criciúma, Sampaio e Novo Horizontino fora. Era duríssimo. Agora, pode haver um esfacelamento de interesses aí. Né? Criciúma. Tá? Eu acho que talvez só o Criciúma aí desse bloco tenha um esfacelamento de interesse. Porque não tem o Ceará, não tem o Mirassol, não tem o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que hoje estão mais nessa situação. Veja só, se tiver um esfacelamento de interesse dos outros, é porque o Vitória já subiu. Porque são os perseguidores, né? Exatamente. Exato. E detalhe, e aí, Pedro, se quiser completar, volta para aqueles jogos por turno e pro local para mostrar que o Vitória não pontuou contra esses times, tá? A tabela do Vitória é muito dividida. Essa mancha vermelha aqui, né? Essa é a mancha vermelha. Só que ele vai ter 5 jogos em casa, né? Exato. 5 jogos em casa, que é onde ele tem ido bem, né? É isso, tá? Eu acho assim, conclusão desses 6 blocos, a gente viu de todo mundo, pô. A gente viu de todo mundo. A maior conclusão para mim é Criciúma vai para a roda de fogo. Criciúma, aquilo que o pessoal do chat mandou a gente ver. O Criciúma vai para uma roda de fogo e o Atlético Goianiense vai para uma provação, tá? Também. Esses são os dois, assim. O que é o mais importante que a gente viu aqui desses blocos? Criciúma, um bloco infernal. Atlético Goianiense, um bloco em que ele vai ter que lutar muito para não desgarrar de novo. Os outros é um desenho mais ou menos equilibrado. Eu acho que Sport e Guarani ali, Vila Nova, eles têm uma oportunidadezinha, tá? Eles têm uma oportunidadezinha. O Vitória depende muito dos 3 primeiros jogos. Depende desses 3 primeiros jogos. Porque Atlético Goianiense e CRB fora são chatos. Bem chatos. E o jogo do CRB contra quem? Quarta-feira, Minhoca? CRB. O que está faltando? Olha aí, Pedro, aí. Coloca aí na tela aí, rodada 25. Não, é o jogo. Tu fala que é o jogo que está faltando, né? Agora? Ah, tá. CRB e Avaí, né? Não? Se não é Avaí, é Chape. São os dois que estão. Não me lembro. É 14ª rodada. Deixa eu descer aqui rapidinho, então. Tô vendo aqui, tá? Não sei alguém aí. Independente, tá aí, ó. CRB e Avaí. Na 7ª rodada. Jogo duro pro CRB. Mas é em Maceió, né? Em Maceió. Jogar em Maceió. O CRB pega esse Avaí depois Novo Horizontino, Vila Nova, Vitória, Juventude, Guarani. Ou ele. Coitado de Daniel Paulista. Ou ele entra. Meu amigo, se ele entrar. Ou ele vai dar uma atrapalhada na turma aí, né? Vai fazer. Vai, né? Isso que eu tô dizendo. Porque, pessoal, se ele ganha do Avaí. Ele é o fiel da balança. Ele vira o inferno para quem quiser. Ele vira o inferno para quem quiser.
Já são 4 jogos sem perder, né? É muito chato. Mano de campo bom. Timezinho chato. Tá? Daniel Paulista deu uma... Daniel Paulista vai se consolidando na carreira, inclusive. Vai. Nesse mercado aí, Arrumadinha, principalmente. essa arrumada que ele deu no CRB, muito interessante mesmo, tá? Muito interessante. Outro que volta para a carreira é Eduardo, né? Total. Volta Mas total. com tudo. Precisava, né? Porque é um bom treinador. Eduardo é muito bom treinador. É isso, né? É isso. Só fazer uma última pergunta aí a vocês. Zona de rebaixamento Z4 está definido ou vocês acham que ainda pode rolar alguma Acho modificação? que tem 3 que estão bem fortes, assim. Um já caiu para mim, né? A gente até já falou isso. O ABC já foi com Deus. Tombense e Londrina, eu acho que são os outros 2 que estão já com a data marcada. E Sampaio e Chape aí são que disputam essa 4ª vaga aí para ver quem escapa e quem cai. Eu acho por aí. É muito perto do que Minhoca falou. Eu só acho o seguinte, que o maior problema da turma do Z4 é que o bloco acima não é horroroso, né? Não é um bloco... Você vê, o próprio Sampaio pontua bem, tem aquela força em casa. Não é um bloco que você encontra assim... Porque é muito... Não é tão agradável você estar no Z4 e em cima ser Sampaio, Avaí e Ponte. Né? Não é uma perseguição agradável, digamos assim. Agora, a Chape melhorou. O perfil do jogo dela melhorou. Tá? Mas é isso. Acho que se tem a briga aí, essa briga é de Chape e Sampaio. Acho que dificilmente sobra para o Avaí. Não, Avaí eu acho que Barroca é rei lá, né? Queira ou não, é rei. Esse time da Ponte é bem ruinzinho, tá? Mas... Não, ataque é horroroso. É horroroso. Mas assim, jogaram com muita raça hoje. Batalharam muito, mas é bem ruinzinho. E não vejo ninguém de cima despencando. Tá? Não acho que Botafogo, Ceará, qualquer time assim entraria. Não, eu vi até gente falando aí do Ceará para impossível. permanência, eu acho exagero falar isso. Acho que Total. O Ceará... Agora, para quem está lá em cima, né, do Sport e Vitória nesse caso, essa galera viva é importantíssimo, tá? Não dá para o campeonato ficar com fantasmas se arrastando e perdendo o jogo à torta direito, não. Série B, Fred, geralmente é o meio que se torna mais propício. Porque diferente da Série A, onde você está disputando Sul-Americana, né, aquela coisa, na Série B é 4 que sobe, 4 que cai, e o meio às vezes fica o limbo dando ponto para a galera. Isso. Nem, né? Não vai subir, não vai cair. E aí por isso que eu falei do bloco 6, né? Isso. Bloco 6 não dá para analisar hoje porque talvez seja totalmente descaracterizado. Esse Botafogo Sport mesmo. Porra, um Botafogo Sport desse, na 35ª rodada, é um sonho. É um sonho. Você pega o Botafogo de férias. Né? É completamente diferente pegar ele daqui a 2 semanas. O CRB. Vê o CRB domingo para um CRB possivelmente na 33ª, 34ª rodada. É muito diferente. Poderia até a CBF distribuir financeiramente alguma coisa para tentar dar uma compensação nisso, né? Porque é muito ruim para o campeonato essas rodadas mortas, né? É muito ruim. A não ser que haja uma redução desse desempenho no quarto, pelo menos, para ficar uma vaga aberta e todo mundo sonhando, né? Porque hoje olha só, a gente tratou ali até o Atlético Goianiense, mas pode ter certeza que Botafogo e CRB sonham. Pode ter certeza absoluta que eles sonham. E aí, para aí também. Os demais não sonham, não. O torcedor do Avaí que iria sonhar desistiu na primeira rodada, né? Do Barroca. Não, os caras estão em festa já, pô. Só ter saído da zona e tal, já. Isso. O início foi tenebroso, né? O Avaí já está em festa.
E é isso, a rodada começa terça já, tá toda desmembrada essa semana a rodada. Uhum. Tem jogo demais da Série B, porque tem os jogos atrasados, né? É de Então, terça a domingo, né? terça a domingo, é isso. É ruim demais. E uma rodadinha boa para secar, tá? Galera, fique atenta aí. Rodadinha Bota aí, Pedro. secando bem, que mal tem, tá? Pode ser uma ótima rodada. Aí, Ok, ó. vê só. Mirassol e Juventude. Mirassol mais e aí, Juventude. Pedro. Criciúma e Vila. Mirassol e Juventude. Uma vitória do Mirassol, ou até um empate, é um resultado, primeiro, factível e excelente. Criciúma e Vila, qualquer coisa que não seja a vitória do Criciúma, claro que o empate é o sonho aí, mas o Criciúma não vencer, se bem que depois que eu vi essa tabela do Criciúma, ele pode até vencer, Que lá na frente ele vai se arrombar. o que é dele vem depois, né? Ponte Preta e Londrina não importa, né? Sport e Ituano, obviamente, para quem está secando o Sport, é um jogo importante. Sampaio, Correia e Guarani. Dá, porque demais. o Sampaio é batalhador em Demais, casa. demais. Dia 26 é quando? É próximo sábado, né? Sábado. CRB e Novo Horizontino. Eu diria até que o CRB é favorito. Vai até segunda essa rodada, de terça a segunda. É de terça a segunda. Nossa, é mesmo. Que pariu. Eu diria até que o CRB é favorito. Tá? E Atlético Goianiense e Vitória. Pro ângulo. Aí é escolher o ângulo, né? Eu sou tão precavido que eu sou empate aí, tu sabe, né? Mas como eu jogo antes, se eu ganhar, eu viro o cavalo do cão. Eu acho que quem tá na expectativa de subir aí. Se eu apanho do Ituano, eu sou Vitória fechado. Quem tá na expectativa, na briga de Z4 aí, tem que ser Vitória. O certo é isso. Se deixar escapar contra o Ituano, é porque o Sport ainda tem a coisa de brigar pelo título. Os outros todos são Vitória, pô. Sim. Escapa, vai embora, sobe. Só, todo mundo é Ituano e todo mundo é Vitória. Exatamente. Porque e todo mundo é Sampaio, né? E todo... CRB, cuidado não. Se eu fosse... Dependendo do que acontecesse quarta-feira, eu acho que vai ter muita gente torcendo por empate aí. Mas aí, no caso do Sport e Vitória, podem ser CRB tranquilamente. Aí tá danado. Mas